Olá a todos, estamos aqui no Campo Desportivo José Joaquim Pereira, a casa da Associação Cultural e Recreativa de Guilhofrei, e vamos estar à conversa com José Moreira, o presidente deste grande clube, que acaba de ser promovido à Divisão de Honra da Associação de Futebol de Braga. José, o Guilhofrei consegue a tão desejada subida após a interrupção devido à Covid-19. O sabor é o mesmo que queriam ter desfrutado até ao último jogo ou é diferente? Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer à Vieira TV a oportunidade que nos está a dar de falar mais um bocadinho do Guilhofrei e divulgar a nossa campanha até ao momento da interrupção pelo Covid-19 que nos afetou a nós todos. Claro que o sabor não é o mesmo, porque nós queríamos festejar em campo e estávamos convictos que íamos conseguir o nosso objetivo, que era subir divisão e, se fosse possível, colocar a cereja no topo do bolo com o título de campeão. Claro que o sabor não é o mesmo, mas atendendo às circunstâncias e após a primeira abordagem, que era um campeonato só sem descidas, entendemos que deveriam as equipas também ser premiadas. E claro que ficamos satisfeitos por a decisão da AF de Braga ir no encontro daquilo que nós pensamos desde o primeiro momento e que premiaram o esforço de toda a gente envolvida, porque isto não foi desde o primeiro momento da época, foi na época transata, no momento da dor, no momento da injustiça de descida da ACR do Guilhofrei, que nós dissemos assim, não, a ACR do Guilhofrei vai ter que jogar para subir, vamos ter que conseguir colocar novamente a ACR do Guilhofrei no patamar da divisão de honra da AF de Braga. E acho que se fez justiça, claro, não é da forma que nós queríamos, mas é inteiramente merecida esta subida. Isto é o premiar de um esforço de duas ou mais épocas, tanto dos dirigentes como dos jogadores. Sim, foi muito trabalho de toda a gente envolvida, desde o primeiro momento, de formar o plantel, escolher as melhores opções, porque isto deu muito trabalho. Isto não caiu do céu. O Gonça e o Guilhofrei subiram de divisão e mais o Pirembé subiram de divisão, mas temos que referir que estávamos enquadrados atendendo aos últimos anos, na série com maior qualidade. Podemos numerar 6, 7 equipas com muita qualidade. Se calhar toda a gente que não conhecia tão bem esta realidade da primeira distrital até ficou surpreendida com a qualidade da Série D da primeira divisão desta temporada. Isto às vezes é um bocadinho esquecido a nível nacional, destes campeonatos ditos inferiores, que no fundo não são nada inferiores. Às vezes até costumam ser mais disputados que a Liga Nacional. Isto tem a parte distrital, mas eu por vezes dou por mim a pensar e falo com aquele núcleo, com uma pessoa que partilha mais as ideias, que a Associação Cultural e Recreativa de Guilhofrei, apesar do seu amadorismo, que não se esconde e é a realidade, mas tenta aproximar-se do patamar do profissionalismo, quer a nível do dirigismo, quer a nível da equipa técnica, quer a nível da fisioterapeuta, quer a nível do diretor desportivo. A mensagem que é passada para os nossos adeptos é que o jogo é para ser jogado dentro do campo de forma tranquila, com os intervenientes todos a dar o seu melhor. Claro que por vezes não acontece aquilo que todos nós ambicionamos, que é a vitória, mas há que dar os parabéns ao adversário, mas volto a referir, apesar do amadorismo, estes campeonatos distritais cada vez mais se enquadram com as pessoas intervenientes a tentar ser o mais profissional possível e muitas equipas conseguem fazer. Findo que está a época, com esta subida à divisão de honra, já estão a preparar a próxima época. O que é que nos pode adiantar sobre esta nova época? Foi nossa ideia sempre desde o momento que só a partir do dia 30 de maio, que era o fim de semana em que terminava o campeonato, é que nós iríamos começar a debruçar-nos sobre a nova época. Até posso adiantar que no dia 30 de maio vai existir um convívio entre direção e jogadores aqui no campo José Joaquim Pereira. Um convívio simples, claro, atendendo sempre com as normas de segurança, mas um convívio que nós temos todo o orgulho em proporcionar aos atletas. E a partir daí sim, vamos nos debruçar. Claro que numa equipa que se ganha, a tendência é não se mexer muito e será isso que se vai verificar.
faz parte do desporto, umas saídas, umas partidas, mas eu costumo dizer, quem passa por esta casa, mesmo que quando no momento da partida, acho que tem a mesma vontade de chegada, porque esta casa, a ACR de Guilhofrei, marca, porque é um esforço de muitas pessoas que passaram ao longo desses 41 anos pela esta coletividade a dar o seu melhor. Deduzo pelas suas palavras que já estão em processo de renovações e por aí fora. A ACR tem muitas caras jovens, com um potencial enorme. Poderemos contar com as suas renovações no futuro? Sim, a ideia da ACR de Guilhofrei manter a maior parte deste plantel, que nos deu mais uma alegria a esta coletividade, e a ideia de propor a sua continuidade na ACR de Guilhofrei, e estou convicto que os atletas e a equipa técnica estão receptivos à nossa mensagem e às nossas ideias também no futuro de trabalho e algumas obras que gostávamos de fazer aqui pela associação, mas precisamos também da ajuda de mais gente que não olhe tanto às pessoas, que olhe mais à coletividade, porque as pessoas estão de passagem, a coletividade é que fica. Eu posso me dar bem contigo, não tu comigo, mas estamos todos a defender a mesma coletividade, e a coletividade é que vai ficar. Depois as nossas partes pessoais, isso tem que passar para segundo plano, e é um apelo que eu faço desde já a toda a população de Guilhofrei, a todos os amigos da ACR de Guilhofrei, espalhados pelo mundo, espalhados aqui pelo nosso país, que ajudem, que se calhar quando batemos à porta, que não virem as costas à ACR de Guilhofrei, porque ela precisa de todas, e foi um lema desta direção, nunca fechamos portas a ninguém, as portas estavam sempre abertas, nunca fechamos portas a ninguém, e se um dia tivermos que bater à porta a pedir uma ajuda num momento tão complicado, estou convicto que as pessoas de Guilhofrei e amigos vão ajudar esta coletividade. Esta crise a nível mundial, o Covid-19, afetou o Guilhofrei e a Associação Cultural e Recreativa do Guilhofrei. Como é que vocês estão a ver a próxima época? Têm algum receio com o início da próxima época, face a esta pandemia? É assim, a realidade é que afetou, porque uma das fontes de receita é o estabelecimento da sede da coletividade. Já tem uns tempos que está fechada, está desde o dia 16, muito antes das medidas do Governo, a Associação já tinha fechado a sede. E isso, claro que com o tempo quente, que é no período em onde há mais convívio, onde há mais fontes de receita, claro que nós perdemos muito. Também não esquecer que perdemos mais uma edição do torneio de futebol de 7 no verão que não se vai desenrolar. É uma receita que está posta de lado. No ano passado, em parceria com a formação de escolas, são os craques, fizemos aqui o primeiro Hermal Cup, que foi um sucesso, e este ano estávamos já a planear mudar alguns pequenos pormenores para ser outro êxito, e também é outra receita que ficamos sem ter direito a ela, no fundo, e por isso, claro que as despesas, que as receitas são menos, mas temos o nosso fundo de maneio, temos a nossa organização financeira, e permite-nos encarar com otimismo o desenrolar da próxima época. Fazemos o apelo reforço o apelo que fiz há um bocado, sempre com a ajuda, e se tivermos que bater à porta às pessoas que entendam e que ajudem neste momento tão complicado para nós todos, que olhem mais para o ser humano que está ao lado, para a associação, que ao longo destes 41 anos é a fonte de divulgação da freguesia de Guilhofrei. Como vê, enquanto dirigente desportivo, a abertura em junho do Campeonato Nacional da Primeira Liga? Acha bem? Não acha? São interesses, no fundo são interesses, mas um dirigente referiu esta semana se não existe condições no futebol nacional, também não existe nas outros patamares da vida. Nós aos poucos vamos ter que vencer este medo, desde que nós vamos ter que nos enquadrar num mundo diferente, numas realidades e numas atitudes que nós tínhamos totalmente diferentes no futuro. Portanto,
Há sempre uma primeira vez, há sempre uma experiência. O campeonato alemão começa este fim de semana, de certeza que vai haver feedback. Vamos aguardar. Acho que nós aos poucos vamos ter que perder também o nosso receio, vamos ter que voltar ao nosso convívio, porque senão também é complicado, porque começamos todos o corona começa-nos a vencer aos pouquinhos, porque faz falta o convívio, faz falta o desporto, faz falta a amizade, faz falta a doutrina, faz falta a missa, faz falta tudo que uma pessoa por vezes dizia que não fazia falta, faz falta. E cada vez nota-se mais, ao fim de 2 meses e meio de confinamento, faz falta muita coisa. José, estamos perto do final da nossa entrevista. Uma mensagem a todos os vieirenses, a todas as pessoas de Guilhofrei que nos vê por esse mundo fora, por esse país fora. É uma mensagem de agradecimento, desde aos nossos sócios, aos nossos apoiantes, aos nossos amigos, aos patrocinadores, ao poder local, referindo a Junta de Freguesia de Guilhofrei e o município de Vieira do Minho, agradecer por tudo que têm feito para a ACR de Guilhofrei. Tem sido uma colaboração enorme e a eles todos, em nome da direção, o meu muito obrigado. Estamos gratos pelo que têm feito por esta coletividade. A mensagem do futuro, que seja uma mensagem de esperança, que seja que toda a gente aproveite, apesar deste mau momento que todos estamos a passar, apesar deste momento negativo, que toda a gente veja nisto também um bocadinho o lado positivo, e o lado positivo refiro-me na parte humana, na parte do precisar, de sozinho não sou nada, eu posso ajudar, eu posso ser mais forte, estando com a família, colaborando com a família, que toda a gente procure o lado positivo desta situação e muita esperança, e cuidem-se, saúde em breve, e o breve é já amanhã, nós vamos voltar, não é sorrir, porque nós apesar disto ainda vamos sorrindo, mas vamos voltar a partilhar grandes momentos de amizade, de companheirismo, que é isto que fica do futebol, é isto que fica deste desporto tão bonito que nós todos amamos, que nos faz perder muitas horas, mas com muito gosto. Como é que foi estes 2 meses e meio de paragem? Antes de mais, cumprimentá-lo, boa noite, e agradecer pelo convite e a oportunidade de poder estar aqui a partilhar um bocadinho daquilo que é a realidade do Guilhofrei. Bem, estes 2 meses de paragem são 2 meses bastante difíceis para quem tem no seu ADN o dia-a-dia, o balneário, o estar com os jogadores, o estar no terreno de jogo. Parece que nos falta algo, e só entenderá isto quem ao longo de muitos anos, todos os anos, participem no associativismo e no futebol e noutras modalidades. É difícil para nós termos uma paragem tão longa e motivada pelas razões que todos conhecemos. Agora, como dizia há pouco o Presidente, é uma realidade à qual temos que nos habituar rapidamente para tentarmos ultrapassar e tentarmos vencer. Como é que vê este premiar deste esforço desta época, da subida à divisão de honra da AF Praga? Ora bem, isto é um trajeto longo e é uma pergunta que daria para falarmos durante muito tempo. De forma sintetizada, é o reconhecimento de muito trabalho, e é o reconhecimento de trabalho de 2 épocas. Há pouco o Presidente falava muito bem na grande injustiça que foi, no nosso entender, a descida da divisão do Guilhofrei na época passada. E eu relembro aqui, filo no final da época, e relembro que o Guilhofrei o ano passado somou 36 pontos na divisão de honra, e nos últimos 20 anos esta pontuação sempre serviu para as equipas se manterem na divisão de honra. Nunca ninguém tinha descido conquistando tantos pontos como a ACR de Guilhofrei conquistou o ano passado, e isso demonstra também a competitividade que tinha aquele campeonato. Sentimos naquela altura uma dor muito forte pela descida da divisão, e no momento imediatamente seguinte, eu lembro-me que foram poucos dias depois, em conversa com o Presidente e com o diretor desportivo, dizíamos: ok, vamos regressar para o ano, mas vamos regressar com um projeto de subida da divisão. E começámos a preparar aí
o trajeto que estávamos a fazer este ano e, portanto, é o reconhecimento de todo esse trabalho, da preparação que foi, do trabalho diário com os jogadores e, acima de tudo, eles que são os grandes obreiros desta vitória merecem, por inteiro, ser premiados com a subida de divisão. Caso fosse necessário regressar, caso fosse dada essa ordem, que instruções você tinha dado aos seus jogadores para se manterem em forma em casa? Que trabalho é que era feito por eles? Ao longo nos primeiros momentos, quando não percebíamos muito bem até que ponto iríamos ter que recomeçar ou não, pensámos, acho que isto é um sentimento geral, toda a gente inicialmente pensou que seria uma paragem de 1 ou 2 semanas para depois voltar. Nesse período tivemos uma preocupação muito forte, através das redes sociais, através de mensagens, telefone, mantermos os jogadores sempre ativos, com algumas indicações de treino que deviam fazer para não perder pelo menos a capacidade física, porque no momento em que fosse preciso voltar teríamos que estar no mínimo fisicamente, já que técnica e taticamente não conseguiríamos trabalhar, mas no mínimo fisicamente que houvesse condições para dar continuidade ao trabalho que vínhamos a desempenhar. Todos eles aceitaram isso com muita naturalidade e estavam preparados, se fosse preciso, para voltar. A partir de determinado momento, quando percebemos que não íamos voltar, obviamente deixámos de dar esse nível de exigência para os jogadores, mas também tenho feedback que muitos deles continuaram com os seus hábitos de treino, porque é aquilo que eu lhe dizia há bocado, quando estamos habituados diariamente a determinadas rotinas, não é por causa de um vírus, e não quero minimizar ou não dar a devida importância àquilo que é o vírus, mas não é isso que nos vai travar a 100%. E os jogadores continuaram a trabalhar muito no seu dia-a-dia. Tive até um jogador curioso que me perguntava se eu tinha alguma influência para que politicamente conseguíssemos fazer com que a atividade física nunca fosse proibida, porque ele tinha a necessidade de fazer atividade física diariamente. E, portanto, hoje em dia é mais natural os jogadores cuidarem muito de si, e foi esse o processo também. Esse também é o nível de exigência para esta realidade do vosso futebol, que é aquilo que eu dizia há pouco com o Sr. Presidente. Às vezes pensamos que o futebol só existe a nível da Primeira Liga, mas na Distrital já se trabalha muito profissionalmente. Há uns anos para cá a Distrital tem crescido muito a vários níveis, quer na qualidade dos dirigentes, são pessoas muito mais ligadas e muito mais aproximadas àquilo que é a realidade do desporto, e depois também ao nível dos jogadores, das equipas técnicas, há mais formação, trabalham muito mais no sentido de se profissionalizar. É óbvio que estamos a falar do nível mais baixo da Associação de Futebol de Braga e é importante que se tenha a consciência disto. Agora, é verdade também que nós, quando preparamos uma época, tentamos fazê-lo com o maior profissionalismo possível. Neste momento, estamos agora a dar os primeiros passos para preparar a próxima época e estamos a tentar enquadrar a preparação da próxima época à realidade onde vamos estar inseridos. E esta é uma mensagem também muito importante até para os nossos adeptos perceberem que a Primeira Distrital e a Divisão de Honra não são bem a mesma coisa, assim como a Pro Nacional não é igual à Divisão de Honra. Eu diria até que numa Primeira Divisão, a equipa tal como a tínhamos este ano, é uma equipa, como demonstrou, que ganha e às vezes não ganha. A mesma equipa inserida numa realidade diferente, que será a Divisão de Honra, é uma equipa que às vezes vai ganhar, vai perder mais vezes, e aquilo que nós vamos tentar fazer é que as vezes que vamos ganhar sejam as suficientes para nos mantermos na divisão em que estamos, mas são realidades diferentes e nós temos que as preparar em função da realidade que vamos encontrar, e é o que procuramos fazer. Já está a preparar a próxima época, então, deduzo das palavras que falou, que já está a preparar a próxima época. As caras vão-se tentar manter as mesmas? Assim, nós temos uma base de jogadores com características, eu queria dizer isto de forma que fosse uma mensagem bem acertada. São jogadores que têm características para poderem jogar em divisões superiores. Se me perguntar assim, a maior parte dos jogadores tem condições para neste momento estar numa divisão superior? Não tem.
Agora, tem características que, potenciadas, podem levá-los a outros patamares, a outras divisões, se eles também tiverem cabeça para trabalhar nesse sentido. E, portanto, a base do plantel será sempre a que temos este ano. Haverá sempre aqui algumas mexidas, algumas posições que nós achamos essencial reforçar, um ou outro jogador que podemos perder. Posso já adiantar em primeira mão que um dos jogadores da ACR Guilhofrei que disputava a última divisão dos campeonatos distritais, no próximo ano jogará numa equipa dos campeonatos nacionais, foi contratado por uma equipa do Campeonato de Portugal. E, portanto, também isso... E qual é o jogador já agora? Se calhar preferia não dizer agora porque ele ainda não foi anunciado e, portanto, preferia não ser eu a dar essa notícia. Mas há um jogador que se deu o salto para 3 divisões acima daquela que disputava e, portanto, isso demonstra aquilo que eu dizia há bocado. Eles têm características para chegar lá. Não estão ainda preparados, há um trabalho que é preciso fazer nesse sentido e, portanto, a base do plantel estará cá certamente. Há uma ou outra posição que necessariamente teremos que reforçar, tendo em vista a tal realidade diferente que vamos encontrar na próxima época. Tem receio pelo início da próxima época, face a esta pandemia? Tenho algum receio porque, se me perguntar, eu não consigo a longo prazo perceber de que forma é que isto vai evoluir, não consigo mesmo. Às vezes dá a sensação que ok, isto já está passado, depois vamos vendo notícias, vamos vendo especialistas a falar e dá a sensação que afinal o pior ainda pode estar para vir e, portanto, tenho algum receio. Tenho até pensado e acho que até este nível seremos provavelmente obrigados a ter algumas cautelas e criar algumas condições para nos adaptarmos à tal nova realidade que será o futuro pós-Covid ou com Covid. Será. Como vê a abertura do Campeonato de Portugal agora no início do próximo mês? Eu ainda não estou tão certo que ele vai acontecer quanto isso, não é? Até porque já apareceram para aí uns casos e já está tudo outra vez a pensar se será eventualmente possível ou não. Mas das realidades todas, aquela realidade da Primeira Liga são obviamente as estruturas que têm maiores ou melhores condições para tomar precauções e trabalhar no sentido de se protegerem e que a prática desportiva seja sem qualquer problemas de contaminação. Não sei, eu não lhe consigo dar uma resposta se acho bem, se acho mal, não consigo. Agora, garantidamente, aquelas são as instituições que têm melhores condições e maior potencial para se precaverem e para iniciarem a prática desportiva. Uma mensagem aos jogadores e aos adeptos da ACR Guilhofrei. Olha, 2 mensagens. Aos jogadores, reforçar os parabéns pelo resultado alcançado, que não foi alcançado da forma que o desejaríamos e da forma que o projetámos no início do ano, mas o trajeto até aqui indicava que efetivamente o iríamos conseguir. E isso só foi possível porque houve um compromisso de tal forma da equipa que nos permitiu competir naquela que é, e eu conheço bem a realidade das 4 séries, a série mais competitiva da primeira divisão da Associação de Futebol de Braga. Eu sou incapaz de lhe dizer que nós, e se calhar isto vai causar alguma confusão a algumas pessoas, mas eu gosto de um discurso que seja direto e verdadeiro. Eu sou incapaz de lhe dizer que nós éramos a melhor equipa deste campeonato, porque efetivamente o Gonça era uma excelente equipa, o Pebidenho era uma excelente equipa, o Regadas era uma excelente equipa, o Santiago Mascotelos era uma excelente equipa. Todos eles tinham condições para disputar o primeiro lugar e o acesso à divisão de honra. Agora, eu duvido que todas essas equipas tivessem o espírito que tinha a nossa equipa, a vontade de ganhar que tinha a nossa equipa e o compromisso com que os jogadores agarraram este desafio. E, portanto, eles são os verdadeiros artistas deste campeonato e para eles uma mensagem de parabéns. Para os nossos adeptos, dedicar-lhes esta vitória porque são também incansáveis. Muitas vezes, eu falava disso com o Presidente, muitas vezes nós estamos a jogar em casa quando jogamos fora.
Nós temos sempre mais adeptos em casa que o adversário e temos sempre mais adeptos fora que o adversário. É uma coisa curiosa, mas os adeptos do Guilherme são adeptos exigentes, são adeptos muito exigentes, mas são adeptos que estão lá e que apoiam e que venham e que são uma força anímica muito grande e, portanto, os parabéns para eles. Os parabéns para eles, não, o obrigado e o dedicar desta vitória. Mas deixar-lhes também uma mensagem, tal como comecei há pouco, para lhes explicar que se preparem, porque a realidade do campeonato da Divisão de Honra não é a realidade do campeonato da Primeira Divisão. O ano passado disputávamos um campeonato em que o nosso objetivo era ganhar, era estar no topo. Para o próximo ano vamos disputar um campeonato em que o nosso objetivo é sair da linha d'água, é estar sempre a linha d'água e, portanto, são realidades diferentes, que se preparem para isso e que venham com a mesma forma, com a mesma vontade de apoiar a equipe.